Teófilo Braga. Joaquim Teófilo Fernandes Braga nasceu a 24 de fevereiro de 1843, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, filho de Joaquim Manuel Fernandes Braga, oficial do exército miguelista e posteriormente professor de matemática e filosofia, e de Dona Maria José da Câmara Albuquerque, ambos descendentes de aristocratas, o primeiro descendente presumível de Dom João V e a segunda talvez de Dom Afonso III. A mãe morre quando Teófilo tinha 3 anos de idade, e a sua morte e a má relação futura com a madrasta, com quem seu pai casa 2 anos depois, vão marcar decisivamente o seu temperamento fechado e agreste. Em 1868, casou com Maria do Carmo Xavier, de quem teve 3 filhos. Tanto a sua esposa como os filhos faleceram muito jovens. Faleceu no seu gabinete de trabalho em 28 de janeiro de 1924. Para se afastar da influência da madrasta, começou por trabalhar na tipografia do jornal A Ilha, estendendo a sua colaboração aos jornais O Meteoro e o Santelmo. Terminados os estudos em Ponta Delgada, ingressa na Faculdade de Coimbra, com a ideia de cursar Teologia, acabando, no entanto, por optar pelo curso de Direito. Como a ajuda paterna fosse insuficiente, só graças às traduções, explicações, artigos e poemas conseguiu acabar o curso, defendendo tese e tomando capelo, em 1868, a pedido da própria faculdade. Esta simpatia e apreço não evitaram que fosse preterido não só para o cargo de lente daquele estabelecimento de ensino, como também para o de professor da Escola Politécnica do Porto. Em 1872, concorre à lente da cadeira de Literaturas Modernas do curso superior de Letras. Consegue desta vez assegurar lugar superiorizando-se no confronto com Manuel Pinheiro Chagas e Luciano Cordeiro. A partir desta época, o positivismo de Augusto Comte vai exercer uma influência decisiva na sua forma de pensar e consequentemente na sua obra literária e na sua atitude política. A partir de 1878, funda e dirige com Júlio de Matos a revista O Positivismo. O mesmo se passa em relação às revistas A Era Nova, em 1880, e Revista de Estudos Livres, a partir de 1884, mas desta vez em parceria com Teixeira Bastos. Em 1880, junto com Ramalho Ortigão, organiza e coordena as comemorações do Tricentenário de Camões. Em 1871, é um dos subscritores do projeto das Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, interrompidas por ação das autoridades monárquicas. Influenciado pelas teses sociológicas e políticas da teoria positivista, cedo adere aos ideais republicanos, podendo considerar-se como pertencendo à geração dos republicanos doutrinários. Nesta qualidade desenvolveu as atividades seguintes, nomeadamente, candidato às eleições de outubro de 1878, pelos republicanos federalistas, membros do Diretório Republicano Português em 1890, assina e colabora na elaboração do Manifesto Programa do PRP de 11 de janeiro de 1891, que precede de 3 semanas a Revolução de Janeiro de 1891. Membro efetivo do Diretório Político, em 1 de janeiro de 1910, conjuntamente com Basílio Teles, Eusébio Leão, José Cupertino Ribeiro e José Relvas, deputado por Lisboa nas eleições de 28 de agosto de 1910, presidente do Governo Provisório Republicano, publicado em Diário do Governo de 6 de outubro de 1910. Presidente da República em substituição de Manuel de Arriaga, exerceu o cargo no período compreendido entre 29 de maio de 1915 e 4 de agosto do mesmo ano.
Foi eleito na sessão do Congresso de 29 de maio de 1915, obtendo 98 votos a favor, contra um voto do Dr. Duarte Leite Pereira da Silva e 3 votos em branco. Presidente de transição, face à admissão de Manuel de Arriaga, cumprirá o mandato até ao dia 5 de outubro do mesmo ano, sendo substituído por Bernardino Machado. Na impossibilidade de João Chagas poder tomar posse por ter sido vítima de um atentado, José Ribeiro de Castro será empossado num novo governo, o 11º Constitucional, em 18 de junho de 1915, e que durará até 29 de novembro do mesmo ano. Após o mandato, Teófilo Braga, sozinho e solitário, em consequência da morte dos seus familiares mais chegados, dedicou-se quase em exclusivo à sua atividade de escritor. A obra literária de Teófilo Braga é imensa e portanto impossível de a enumerar exaustivamente num documento resumo. Não queremos deixar de mencionar alguns exemplos, quanto mais não seja para ilustrar a diversidade das áreas sobre que se debruçou. Assim, Folhas Verdes, Stella Matutina, Visão dos Tempos e Tempestades Sonoras, A Ondina do Lago, Miragens Seculares, representam incursões no campo da poesia. Ainda neste campo escreve a história da poesia popular portuguesa, abrangendo o romanceiro geral e cancioneiro popular e uma floresta de vários romances. Como investigador das origens dos povos, seguiu a linha da análise dos elementos tradicionais desde os mitos, passando pelos costumes e terminando nos contos de tradição oral, que lhe permitiram escrever obras como os contos tradicionais do povo português, o povo português nos seus costumes, crenças e tradições, e História da Poesia Portuguesa, que lhe levou anos a escrever, procurando as suas origens através das várias épocas e escolas. As áreas restantes das suas 360 obras abrangem campos tão diversos como o da História Universal, História do Direito, da Universidade de Coimbra, do teatro português, da influência de Gil Vicente naquela forma de manifestação artística, da literatura portuguesa, das novelas portuguesas de cavalaria, do romantismo em Portugal, das ideias republicanas em Portugal, passando pelos folhetos de polêmica literária e política e ensaios biográficos. Não se pode esquecer o seu contributo para a coordenação das obras de Camões, Bocage, João de Deus e Garrett,